Pode pôr para mim? Bom, nós somos do Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização social de interesse público, fundada em 2011, advindo da declaração da década de redução de acidentes de trânsito pela ONU. Foi decretado em Moscou, onde convidou os países do mundo inteiro para atuar na redução de acidentes de trânsito. Por quê? Porque se nada fosse feito em 2020, agora, o acidente de trânsito estaria entre os 3 primeiros maiores causadores de mortes no mundo. Para você ter uma ideia de Brasil, nós matamos uma pessoa a cada 15 minutos. E nós sequelamos permanentemente uma pessoa a cada minuto no Brasil. Se nós noticiarmos que um avião caiu hoje de manhã, eu garanto que todos nos celulares aí estariam sabendo que esse avião tinha caído. Agora imagine amanhã cedo outro avião. Depois de amanhã, outro avião. No quarto avião, ministro, o espaço aéreo brasileiro estaria fechado. E nós matamos um avião por dia no trânsito e nada é feito. Nada disso que nós estamos discutindo aqui teria sentido, principalmente na questão do acidente de trânsito, que para nós não é um acidente. O acidente é uma fatalidade, é uma coisa que você não consegue controlar, e o chamado acidente de trânsito, ele é uma ocorrência que pode ser evitada. Se todos nesse auditório hoje saírem daqui predispostos a usar o cinto de segurança, respeitar as leis de trânsito, não beber e dirigir, não usar o celular, não fazer ultrapassagem marota, nós vamos reduzir o acidente de trânsito a números infinitamente baixos. E, com isso, o mercado segurador aqui presente, e a sociedade e o governo teriam um grande benefício. O Brasil gasta 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. 80% do que vai ser gasto, economizado com a nova Previdência, em 10 anos, 80% vai ser gasto com acidentes de trânsito, se nada for feito. E é o único problema social, dentre educação, moradia, emprego, saúde, que não depende do nosso presidente, não depende de deputado, não depende do Poder Judiciário, não depende de ninguém, nem do próprio cidadão. Que nós tenhamos atitudes seguras. Então, nos painéis anteriores, se nós vamos fazer a cirurgia da maneira A, da maneira B, ela poderia ser poupada, porque aquela cirurgia de coluna foi causada por um acidente de trânsito. O Observatório é membro do Conselho Socioeconômico da ONU, é reconhecido pela Unesco e faz parte da Aliança Global de Organizações Não Governamentais do Mundo. Em fevereiro estaremos na Suécia, representando o Brasil no encerramento da década de redução, a qual o Brasil não cumpriu a meta de reduzir em 50% os acidentes. E foi startado um novo relógio, vamos chamar assim, até 2030, onde nós estamos com um projeto muito intenso para avançar com isso. O objetivo estratégico do Observatório é promover discussões e ações que tragam como resultado a redução dos acidentes e mortes no trânsito. Esse é o nosso papel. O nosso tema aqui específico é álcool e direção. Como já foi dito na abertura, nós ajudamos a criação da Lei Seca, com o deputado, inclusive, era o deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, depois o relator foi o deputado Hugo Leal. Nós criamos um movimento na época que chamava Um Sopro pela Vida, pelo uso do bafômetro no Brasil. Porque até então, nós somos o país dos direitos, certo, ministro? Nós não temos o país dos deveres. Né? E se você perguntasse para a minha empregada, uma pessoa humilde, ela falava, eu não vou soprar o bafômetro, porque eu não vou gerar prova contra mim mesmo. Olha que chique. Você viu como nós aprendemos o direito? A minha empregada, nada diminuindo, entende? Ou seja, o cidadão comum, ele entende de lei quando interessa a ele a verbalizar esse tipo de frase, ou seja, o direito individual dele está acima do coletivo, ele sobe numa calçada, mata uma família inteira, e ele não tem o direito de soprar o bafômetro. Isso era até 2006. E aí, com a Lei Seca, a gente avançou nos patamares que estamos hoje.
nós trabalhamos aqui para a plenária com essa premissa, ou seja, a pessoa que se dispõe a pagar um seguro é porque ela valoriza a sua proteção. Eu não vou fazer um seguro se eu não quero proteger, se eu não quero proteger a minha casa, a minha vida, o meu carro, a minha bicicleta, a minha saúde. Né? Logo, colocar em risco, expondo a sua vida, né? Eu não estou nem falando de terceiros, que aqui pode partir da premissa de que a pessoa ela só está preocupada com ela, não está preocupada com terceiros. Né? É uma incoerência, ou seja, aí já começa um debate que tem que ser feito, ou seja, por que eu fiz um seguro se eu vou violá-lo? Né? E a reflexão que o Observatório fez, que a gente reforçará isso no final, o fato da embriaguez do segurado ser causa excludente da indenização securitária tem efeito educativo em toda a sociedade. Ele precisa ser divulgado. Uma vez eu fui objeto de uma polêmica numa audiência pública em Brasília sobre a questão da travessia dos pedestres embaixo da passarela, na sombra da passarela. Ele teria direito ao seguro DPVAT, ao seguro de vida? Ele não assumiu o risco de morrer? Ele não assume um risco de trazer um custo social, porque se esse cara fica deficiente amanhã, toda a sociedade vai pagar por essa irresponsabilidade. Então, é um pouco essa reflexão que a gente vem trazendo. Né? Eu queria aqui só mostrar de uma maneira didática, né, o impacto do acidente. Você tem um cruzamento, qualquer cidade do país, por menor que seja, por maior que seja. Eu tenho aqui 3 carros, 3 veículos, veículo 1, 2 e 3, onde o veículo 1, o motorista está embriagado. Ele avança o sinal, colide com o carro, e o carro 3 colide ali, ok? Esse acidente pode acontecer em qualquer cidade do país? Pode ou não? Sim. Qual que é as consequências? No carro 1, ele teve um atendimento hospitalar, né? E pelo plano de saúde, ele ficou 20 dias, 30 dias numa UTI. Quanto custa uma UTI? Eu não vou fazer conta, eu quero que vocês imaginem. Depois ele veio a óbito. O passageiro que estava no carro, que também é segurado, né? Tem lá no seguro, desculpe os termos técnicos, eu talvez não tenha aqui, mas ele está segurado. A indenização integral do carro, ou seja, depois desses 20, 30 dias de UTI, ele vem a óbito, ele tem um seguro de vida, né? E ele tem um financiamento imobiliário, ele tem uma casa financiada, onde, se ele vier a óbito, isso vai ser quitado. Ou seja, olha o impacto desse acidente de trânsito na vida da sociedade, e principalmente no mercado segurador, por causa de um motorista embriagado. No veículo 2, teve todo esse elenco. No veículo 3, todo esse elenco. Eu fiz ali o veículo 3, só para mostrar para vocês, se for um taxista, até o seguro de lucro cessante vai ser acionado. Até o seguro habitacional, porque ele não vai poder trabalhar, quem vai pagar o aluguel dele? Que é o seguro, como se chama, desculpe o termo, fiança locatícia. Um acidente de trânsito, um cruzamento, ele afeta todos os ramos de seguro. De previdência também, ele pagava, ele vai parar de pagar. Então, é avassalador o acidente causado por um motorista embriagado. E quanto custaria isso? A gente fez um cálculo, ele pode ir de 1 milhão a 5 milhões de reais. Isso eu estou falando só no mercado segurador. Naqueles 50 bi que eu falei, é só envolvendo o governo federal. Eu tive visitando 2 seguradoras de saúde, há 4 anos atrás, para tentar identificar qual é o impacto do seguro dentro do plano de saúde. Porque hoje, quando nós sofremos um acidente, você é levado para um hospital público. Não adianta você ter o melhor plano médico e puxar a carteirinha, que você não vai para o seu plano médico. Você vai para um hospital público. Feito a estabilização, isso aí eu gostaria de convidá-los, a gente tem feito esse trabalho com a SBAIT, Sociedade Brasileira do Trauma. Vocês não queiram saber, uma pessoa que entra com trauma num hospital, ele envolve 2, 3, 4, 5, 10 médicos para atender aquele indivíduo. Ele chegou com uma perfuração no baço, um traumatismo craniano, quebrou a perna, furou o olho, ou seja, cada trauma que ele tem é um médico diferente que vai estar na sala com ele. Você tem um time de futebol ali para cuidar de um indivíduo. E lá fora, a fila,
aquela senhora que foi fazer o exame renal, aquela criança que chegou com febre, não pode ser atendido. Por isso, a extinção do DPVAT traz um problema muito mais grave do que a indenização ao indivíduo. O valor que hoje é destinado para o Ministério da Saúde, para ser utilizado para esse tipo de atendimento. Então, para nós, o motorista embriagado deve ser responsável por todos os custos oriundos do acidente causado. A partir do momento que você sabe, isso tem que ser amplamente trabalhado com a sociedade, ou seja, do risco que você vai ter se você cometer aquela infração, aquela ilegalidade. Isso é muito importante, isso ajuda na educação e no disciplinamento da sociedade. Se eu perguntar aqui para vocês hoje, quem aqui usa canudinho? Duvido quem não sabe do canudinho aqui. Todo mundo sabe do canudinho? Tá. Se eu pergunto para algumas pessoas, a pessoa, por que você não usa canudinho? Ele fala, por causa da lei do canudinho. Não tem lei do canudinho. Ah, porque eu vi a campanha do canudinho. Não tem campanha do canudinho. Mostraram uma bendita tartaruga com canudo no nariz, e que eu não tinha visto, e quando eu pedi meu suco, e veio com canudo embalado, a minha filha olhou para mim e falou, você não vai abrir esse canudo. Eu falei, por quê? Ela falou, você vai ferir a natureza. Eu falei, meu Deus. Aí ela me pegou o vídeo da tartaruga e enviou na minha cara. Em 3 meses, 4 meses, esse país não usa canudinho. Esse país cata cocô do cachorro no chão. Esse país recicla lixo. Todos nessa sala reciclam, eu garanto. Quanto maior o nível social, maior a reciclagem de lixo. Aí eu pergunto para você, o que o seu prefeito faz com o seu lixo? Você bate no peito e diz, não importa o que ele faz, eu faço a minha parte. Poxa, do caramba, né? E diante de todo esse cenário, ministro, eu pergunto, você para na faixa de pedestre? É lei. É lei. Só tem um jeito desse país avançar, e essas discussões, colateralmente, estão ligadas à embriaguez. É a questão da educação, que é o problema de todos os setores desse país, e migram para a educação. Por isso nós entregamos, e está aprovado lá no MEC, a educação de trânsito nas escolas de 1ª a 9ª série. Nós precisamos mudar a maneira que a gente forma o condutor no Brasil. Hoje a gente adestra as pessoas a tirar a habilitação. Todos nessa sala, assim como eu, fui adestrado a tirar a habilitação, a decorar 30, 40 placas, onde eu falo, curva sinuosa. Poxa, legal. Aí eu te dou um atestado de óbito antecipado, que a gente chama de habilitação. Na verdade, eu tenho que perguntar que atitude você tem quando você vê essa placa, e não o que significa essa placa. Então, toda essa transformação, nós estamos promovendo na sociedade, né? E o impacto disso é bom para toda a sociedade, porque esses 15 minutos que eu falei aqui, a pessoa que morreu e as 10 pessoas que ficaram lesadas e vão carregar a Previdência Social e o SUS para o resto da vida, todos vocês estão pagando. É um problema que a sociedade paga. Esse é o grande chamamento. Então, eu reforço a nossa fala, que o fato da embriaguez ser tratada como causa excludente, ela é importantíssima para o efeito educativo. Isso tem que ser levado para a mídia, tem que ser feito campanhas e ações para que o cidadão saiba que o impacto de dirigir embriagado é igual usar o canudinho. Para finalizar, eu deixo aqui, nesse QR Code, depois, se vocês quiserem, eu tenho o meu contato, nós temos aqui uma dezena de estudos, tudo que eu estou falando para vocês é alicerçado com estudos, com uma parceria que a gente tem fora do Brasil e no Brasil, e nós temos um estudo específico sobre todas as operações leis secas do país. E que, infelizmente, à medida que troca um governador, essa lei seca é tirada de circulação, porque ela é utilizada, muitas vezes, como ferramenta política. Então, isso é fundamental e a gente gostaria de deixar essa mensagem. Eu deixo aqui o meu contato, se vocês tiverem interesse, o Observatório Nacional de Segurança Viária está à disposição dos senhores. Muito obrigado, e se beber, como diz a professora, me chama. E, professora, eu gostaria muito de transformar esse teu conteúdo num artigo
e ser divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Muito obrigado.